Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique Jorge. Este é o módulo 5 da Escola Teológica Pão da Vida. Nós estamos falando sobre conhecendo a salvação. Essa é a nossa terceira aula e a nossa terceira aula trata dos elementos da salvação. A salvação cristã, ou o processo da salvação, envolve alguns elementos importantes para esse processo. E é muito importante que eu e você conheçamos esses elementos envolvidos na salvação, porque eles são determinantes, eles são importantíssimos para o efeito da salvação. O primeiro elemento envolvido é a graça de Deus. A graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 11, está aí na sua apostila. A palavra de Deus diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! A primeira coisa que nós precisamos aqui, queridos, é aprender a dizer o que é graça de Deus. Dizer com as suas palavras. Eu vou lhe ajudar dizendo. Graça é a manifestação do amor de Deus em nos dar, em nos conceder aquilo que não merecemos, ok? Graça é a manifestação do amor de Deus, é o amor de Deus nos dando aquilo que não merecemos. Diga com as suas palavras, memorize e aprenda esse conceito de graça de Deus. Envolve o quê? O amor. Graça é amor. Graça é a essência de Deus em nos dar, em nos conceder de maneira gratuita, livre, abençoadora, aquilo que não merecemos. Exatamente. Graça está inversamente ligada ao merecimento do homem. Quanto menos ele merecer, maior graça de Deus será necessária. A graça se constitui no principal elemento da salvação. Tudo que envolve atos de generosidade, de salvação, de milagre, é graça de Deus. Não há merecimento humano. Por mais que o homem faça, por mais que o homem se esforce, ele jamais merecerá alguma coisa de Deus, né? É por isso que a palavra de Deus nos ensina: a salvação jamais vem do homem, nunca nasce dos esforços humanos, né? Não se origina de nenhum ato de bondade humana. Você vai lembrar da parábola do publicano e do fariseu. O fariseu religioso entrou, foi lá para a frente do templo e derramou diante de Deus as suas obras religiosas. Ele disse: eu jejum, eu dou ofertas, eu dou dízimo, eu sou melhor do que os outros homens comuns. E Deus, na parábola, disse que esse homem estava se justificando a si mesmo, salvando a si mesmo. A salvação humana é vã, é falsa, é debalde. Mas o outro homem, ele se esvaziou, ele mostrou o seu não merecimento, ele manifestou a sua dependência de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilhou voltará justificado por Deus. A graça de Deus é assim. Quanto mais você pensa que merece ou faz por merecer, menos recebe. Quanto mais você se esvazia e reconhece sua dependência e reconhece sua impossibilidade e incapacidade de salvar a si mesmo, mais a graça de Deus se revelará a você. Veja só, quando não há merecimento, aliás, quando há merecimento, já não há graça. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 11, versículo 6, que você vai compreender melhor ainda, né? Quando o homem se faz merecer, já não há manifestação da graça. Romanos capítulo 11, versículo de número 6. Olha o que diz. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, né? Se é pelas obras, se é construído pelo homem, se
se é merecido pelo homem, já não é graça. A graça, ela é ativada pela necessidade humana. A graça, está na sua apostila, é a gratuidade, ser gratuito, a generosidade de Deus em salvar o homem. Romanos 6:23, parte B, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É gratuito, não é barganhado, não é comprado, não é adquirido, não é construído pelo esforço humano, é concedido, é liberado, é doado de maneira gratuita, misericordiosa e graciosa a salvação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos a graça, ou essa expressão pela graça, descobrimos três grandes realidades sobre a salvação. Três grandes realidades. Presta atenção, isso aqui tem cara de questão de prova, né? Primeiro, o que a gente pode aprender da graça de Deus em relação à salvação? Primeiro, Deus planejou e providenciou tudo o que é necessário para a legítima salvação do pecador. Isto quer dizer que a salvação começa em Deus. Ele planejou, ele providenciou tudo o que é necessário para a legítima salvação do pecador. Anota aí do lado, ó, tudo começa em Deus. Todo o processo da salvação, todos os atos de salvação começa em Deus. Foi ele que planejou, foi ele que providenciou tudo, né? E ele que consumou a obra da salvação, tá certo? João 19, versículo 30, é o versículo em que Jesus, na cruz do Calvário, diz: está consumado. Se ele declara está consumado, é porque Deus vinha trabalhando, elaborando, glória a Deus, uma obra de salvação, tá certo? A segunda grande realidade é essa: Deus toma a iniciativa em todos os atos de salvação humana. Romanos capítulo 10, versículo 20, está bem aqui. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha aí, Deus dizendo: eu fui achado por aqueles que não me procuravam. A graça de Deus está nisso. É Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem dá o start, é Ele quem inicia o processo da salvação. Às vezes o homem nem pensa em Deus, nem pensa em ir à igreja, nem deseja ouvir a palavra, mas o Espírito Santo vai ao encontro dele, provocando sede, provocando vontade de ouvir a palavra e de se colocar na presença de Deus. Em João capítulo 4, versículo de número, aliás, é 1 João. 1 João capítulo 4, 19. É um versículo muito conhecido, não vou citá-lo de cor, mas vou ler para você. 4, 19 de 1 João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia! Se nós amamos, amamos o irmão, se nós amamos a Deus, é porque primeiro ele nos amou. Tudo se inicia no processo de salvação, de redenção, santificação. Tudo se inicia, quem toma a iniciativa é Deus. Isso é graça. Ainda que o homem não tenha capacidade ou esforço para fazer, Deus começa a fazer. A terceira realidade é: Deus opera no homem a capacidade de crer, de arrepender-se e de ser salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deixa eu ler para você. Filipenses 2, 13 também é um texto bem conhecido, onde a Bíblia diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Né? Veja só, é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar no coração do homem. Quando o homem deseja: rapaz, eu estou com vontade de ir à igreja, eu estou com vontade de ouvir a palavra de Deus, eu estou com vontade de ser crente, isso já é Deus trabalhando na vida dele, olha, bem antes, né? A graça de Deus opera
né, rega e começa a trabalhar para que o homem deseje, para que o homem queira e possa, porque de si só ele não vai poder se levantar. Aí Deus chega e dá a ele a capacidade, dá a ele a força para ele se levantar e mudar a sua história. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vamos ler 2 Coríntios 7, versículo de número 10. Deixa eu ver aqui, aleluia. 2 Coríntios 7, 10 diz assim, ó, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza segundo Deus, o que é isso? Que diz aqui, produz arrependimento. É o Espírito Santo que faz as pessoas que ainda não são crentes se entristecerem pelo pecado. Meu Deus, a vida que eu estou levando não vai levar a lugar nenhum. E sente a tristeza e sente a vontade de mudar de vida, de mudar de história. Essa tristeza que leva ao arrependimento não leva ao desespero, não leva ao pesar, não leva à falta de esperança, não. É uma tristeza positiva, é uma tristeza que leva o homem a querer buscar a alegria que está em Deus. Essa tristeza é provocada, produzida pelo Espírito Santo. Amém? O segundo elemento que está envolvido no processo da salvação é o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 22, a palavra de Deus diz, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, desde os primórdios, desde o princípio, desde o jardim do Éden, há a revelação da necessidade de sacrifício, de derramamento de sangue, e está implícita, está ali escondida em Gênesis capítulo 3, verso 21, quando Deus veste Adão e Eva com peles de animais. Se Deus pegou uma pele de um animal para vestir Adão e Eva, é porque esse animal foi sacrificado. Então isso já é uma visão profética da necessidade do sacrifício de um cordeiro, do derramamento de sangue. Os sacrifícios e ofertas de animais regulamentado e estabelecido por Deus em Israel prefiguravam, apontavam para o sacrifício maior que era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1, olha o que diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, Hebreus 10, 1 está dizendo que aqueles sacrifícios que Israel fazia ano após ano, várias vezes, ofertas de paz, oferta de manjares, oferta pelo pecado, oferta pela nação, nada disso era realidade, eram sombras daquilo que haveria de acontecer, né? E se eram sombras, se eram apenas figuras de uma realidade que ainda aconteceria, eles eram imperfeitos, eles jamais poderiam tornar perfeitos, puros os ofertantes, porque o sacrifício não era exatamente o que a justiça de Deus exigia. Todos os sacrifícios de animais do Antigo Testamento era uma protelação, era um adiamento, era uma forma de esperar. Quando alguém sacrificava um cordeiro, um novilho, pombinhas, um animal no tabernáculo, no altar do holocausto, ele estava dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, eu estou esperando o Cordeiro de Deus. Quando ele levava o animal ao sacrifício, ele estava dizendo: eu espero o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Porque aqueles animais que sacrificavam não tinham poder para tirar o pecado da humanidade. Jesus
tornou-se o sacrifício por toda a humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então Jesus assumiu o lugar do Cordeiro Imaculado Perfeito que era necessário para a salvação da humanidade. Sendo ele o Cordeiro de Deus, João 1:29, o seu sangue se torna o elemento purificador dos nossos pecados, dos pecados daquele que crê. 1 João 1:7 diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O seu sangue se tornou a moeda da redenção humana. Efésios 1:7 diz: em seu sangue temos a redenção. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Aleluia! Então, queridos, veja bem, o sangue de Jesus se tornou a moeda da nossa redenção. Aqui eu quero lhe explicar o que significa redenção. Redenção significa libertar escravos. Libertar escravos. Na época bíblica, havia mercados, feiras, haviam lojas de seres humanos, escravos, para serem comprados, para serem empregados, funcionários numa casa sem direito nenhum, escravos. Nesses mercados, de vez em quando, raramente, entrava um homem muito rico e comprava escravos e os soltava. Exatamente. Liberava eles para que eles tivessem liberdade. Esse homem era chamado remidor. Esse homem era chamado redentor, resgatador. E foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Paulo diz que nós estávamos vendidos. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, estávamos vendidos debaixo do pecado. Nós éramos escravos do pecado, de acordo com o que diz João capítulo 8. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas um dia, Jesus entrou nesse mercado de escravos do pecado. E pelo seu sangue, ele comprou a liberdade, a redenção de milhares, de todas as tribos, línguas e nações. Jesus comprou a mim, comprou a você, não para sermos escravos de alguém, mas para sermos livres. Aleluia! E nós, na nossa liberdade, decidimos ser escravos de Jesus, servir a Jesus, andar com Jesus por toda a eternidade. O sangue é um elemento fundamental na redenção, na salvação. Há algumas perguntas aqui que eu vejo serem feitas muitas vezes. Por exemplo, o sangue de Jesus era sangue de Deus? Não. Deus não tem corpo físico, portanto não tem sangue. O sangue é um elemento biológico, natural. E João 4:24 diz que Deus é espírito. Espírito não tem veias, não tem carne, não tem sangue, né? E lá em Romanos diz que nem a carne nem o sangue herdam a glória de Deus, tá certo? O sangue de Jesus era sangue humano. Mas presta atenção. A segunda pergunta é: o sangue de Jesus era celestial? Também não. O sangue de Jesus era humano, natural, porém sem pecado. Sem pecado, né? O sangue de Jesus não tinha pecado. Assim como era o sangue de Adão, puro, sem pecado antes dele cair, daí o sangue poder ser oferecido em sacrifício, em perdão pelos pecados de outro, porque não tinha pecado, né? Hoje não. Depois da queda de Adão, todo ser humano tem pecado no seu sangue. Como vimos na aula passada, o pecado é transmitido biologicamente e hereditariamente, né? Está no corpo, está no sangue, nas veias, na pele,
a influência do pecado. Mas Jesus não. Jesus foi gerado divinamente e o seu sangue foi feito a partir de Maria, mas totalmente santo, totalmente sem pecado, conforme a palavra de Deus diz. O sangue de Jesus, aliás, o sangue de qualquer pessoa pode salvar, já que o sangue de Jesus era sangue humano. O sangue de qualquer pessoa pode salvar? Não. O sangue humano está corrompido. O sangue humano não serve mais como elemento purificador. Somente o sangue de Jesus, apenas o sangue de Jesus pode purificar e justificar o homem de todo o pecado. Amém? Vamos então ao terceiro elemento envolvido na salvação, que é a palavra de Deus. Em João 8,38 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é um dos elementos integrantes fundamentais no processo da salvação. Sem a Bíblia, tirando a Bíblia, não há como gerar salvação no coração humano. Se não houver pregação, se não houver palavra de Deus, aleluia, se não houver palavra de Deus para converter, para produzir vida eterna no homem, o homem não pode ser salvo. A palavra de Deus, Jesus declarou, está aí em Lucas 8,11, Jesus declarou na parábola do semeador que a palavra de Deus é a semente. Esta doutrina da semente, da palavra de Deus ser a semente, foi trabalhada pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,23, afirmando que nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então, a palavra de Deus é que entra no coração do homem e gera, aleluia, outros elementos para a salvação. O apóstolo Paulo declara na sua carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Não significa entender, compreender a fundo, conhecer tudo da Bíblia, não. É crer na verdade da Bíblia, é confiar no que a Bíblia diz e tomar o remédio da receita de Deus, É ouvir e ter o entendimento das suas verdades, entender com o coração, entender com a sua alma, com a sua fé. Quando você ouve a palavra e confia nela, você começa a gerar salvação no seu coração. Amados, lá em Lucas 16, não está na apostila, você pode anotar, Lucas 16, lembra do rico que se achou no lugar de tormento? E ele clamou ao pai Abraão que mandasse Lázaro na sua casa avisar os seus 5 irmãos que estavam vindo pelo mesmo caminho que ele, de vaidade, ostentação, orgulho e incredulidade. E o que o pai Abraão diz? Eles têm a lei, os profetas e Moisés. Abraão estava dizendo, eles têm a palavra, que eles creiam na palavra. Porque o milagre, a ressuscitação de um morto, a cura de um paralítico, a cura de um cego, são sinais da divindade de Cristo, sinais da autenticidade do Evangelho. Mas eu preciso crer no Evangelho. Eu não posso seguir Jesus apenas pelos milagres, mas pela palavra, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a realidade, a verdade que nos salva. Amém? A palavra de Deus é fundamental para a salvação do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Até diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, diz que como crerão se não há quem pregue? Paulo faz uma indexação, um relacionamento. Como crerão se não há quem pregue? Vão crer em quê? É preciso crer na palavra. É preciso confiar na palavra. A pregação da palavra é necessária para a salvação do ser humano. O quarto elemento que nós estamos estudando é a fé. A fé, a Bíblia diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, do 8 ao 10. Um dos elementos fundamentais, integrantes da salvação, que conecta o homem à salvação de Cristo, é a fé. É preciso, é imperativo, é necessário crer que Jesus é o Salvador. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, lá em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que a incredulidade de Nazaré impediu Jesus de fazer milagres lá. A incredulidade impede você de abrir a porta do seu coração para receber a salvação que há em Cristo Jesus. É preciso crer, é preciso confiar, colocar a confiança na palavra de Deus. Mas não é qualquer fé, não é crendice popular, não é superstição, não é a fé religiosa. Eu frequento uma igreja, não, é fé na palavra. Romanos 10:17 diz que a fé que salva vem da palavra. É aquela fé que gera ação, é aquela fé que gera compromisso com Jesus. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, creia nele. 2 Coríntios 4, versículo 13. Eu quero ler esse versículo para você. 2 Coríntios 4, versículo de número 13. Aleluia. 4, versículo 13. Olha o que diz. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Aleluia. Se você realmente crê, você vai dizer, eu quero Jesus. Você vai confessar a Jesus. Você vai declarar o seu relacionamento com Jesus. A fé que salva não é uma fé inoperante, não é uma fé sem atitude, é uma fé que se expressa em atitude, que se expressa em conversão. O que Deus realmente procura no ser humano não são obras religiosas, é a fé. É a fé. Nenhuma obra, ritual, culto substitui a realidade da fé. Romanos 3:28 diz: somos justificados pela fé, sem a necessidade de obras, daquelas obras religiosas, daquelas obras ritualísticas, Não, nós precisamos de fé. Colocar a nossa confiança no Senhor. O que diz Gálatas 2, versículo 16? Olha aqui, o que diz? Aleluia. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, da religiosidade, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O grande elemento da fé que causou a reforma protestante, que este mês nós vamos comemorar aqui na Escola Teológica, e nos canais da Igreja Pão da Vida, a reforma protestante. Ela nasceu, ela brotou da doutrina da fé, da justificação pela fé. Deus não está exigindo você obras, sacrifícios, andar de joelhos, guardar dias e fazer grandes novenas. Não, Ele quer que você creia no sacrifício de Jesus, creia na palavra, no Evangelho do Senhor, creia, deposite sua confiança. Isso é o bastante, o necessário para mudar a sua vida. Louvado seja Deus. O quinto elemento, já até perdi a conta. O quinto elemento aí é arrependimento. Arrependimento. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento foi o tema das primeiras mensagens de Jesus. Arrependimento é fundamental para a salvação de uma vida. A palavra arrependimento literalmente significa dar meia volta, retornar.
um elemento prático e objetivo da salvação em Jesus. Você está indo num caminho de pecado, de ignorância, de incredulidade, de resistência. O arrependimento é dar meia volta. Voltar para Deus e buscar a sua misericórdia, a sua graça. Ok? Desde o princípio da pregação do Evangelho, inclui o apelo ao arrependimento, né? Lucas 13, versículo 3 diz: se não nos arrependermos, de igual modo pereceremos. O arrependimento, ele é constituído de 3 coisas. Anota isso aí, grifa, faz anotações de lado. Arrependimento tem que ter essas 3 coisas. Ok? Primeiro, tristeza pelo pecado. 2 Coríntios 7, versículo 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Coríntios 7, versículo de número 10. Acho que é aquele que nós falamos, a tristeza segundo Deus, né? 2 Coríntios 7, versículo 10. Olha só. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Arrependimento nasce, brota de uma tristeza pela vida que se está levando. É a revelação de Deus no teu coração da podridão do pecado, da condenação do pecado, e isso faz você se entristecer. Uma tristeza positiva que leva você a tomar uma decisão de mudar de vida. A segunda coisa é uma resolução interna. Arrependimento é uma decisão que você toma dentro de você mesmo. Lucas 15, verso 18 a 19, a Bíblia diz que o filho pródigo ainda estava no chiqueiro de porcos, longe do pai, mas já estava ensaiando o discurso de confissão, de arrependimento e de retorno. Nem tinha saído de onde estava, mas já estava decidido a voltar para o pai. Isso é arrependimento. Tem muitas pessoas que já saem de casa para ir, o primeiro culto da vida dele, já sai salvo, já sai guardado, porque ele está debaixo de um processo de conversão, que eu vou falar na próxima aula, um processo de conversão cujo arrependimento é profundo, uma decisão interior. Em terceiro lugar, uma atitude de voltar. Arrependimento não é só aqui dentro, não é só tristeza. Se for só dentro e tristeza, vira remorso. Arrependimento leva uma atitude. Lucas 15, 20 diz: o filho se levantou e foi. Se levantou e foi. Ficar chorando no lugar e não tomar uma atitude não é arrependimento, é remorso. Sabe? Ficar chorando, sentindo tristeza e não ir para quem pode te salvar, para quem pode te curar, que é Deus, mas ir para o outro lado, para a contramão, para o desespero, isso é remorso. Isso não é segundo Deus, é segundo o mundo que opera a morte. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento. E o arrependimento, amados, é a chave para você receber a graça do perdão, a graça da vida eterna. Escute aqui, amados, essa semana eu vi algumas pessoas falando de uma determinada personagem pública, de que nós não podemos julgar, nós não podemos condenar, ela chora pelo assassinato do marido, mas eu quero dizer aos irmãos, arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro traz confissão, traz restituição, né? É possível restituir, preciso restituir, o arrependido vai restituir, né? Se eu prejudiquei alguém, se eu surrupiei, roubei uma camisa de alguém e eu me arrependi, eu preciso devolver a camisa do meu irmão, mesmo que ele me perdoe, mas o meu arrependimento me fará restituí-lo, a não ser que eu não tenha condições, eu não tenha capacidade de restituição, né? Aí eu ficarei na graça do seu perdão. Mas a confissão, Salmo 51, o rei Davi rasgou o verbo: sou nascido em pecado, sou cruel, sou terrível. Isso é arrependimento. Uma pessoa que cometeu um crime, se foi ela realmente cometeu o crime e ela está arrependida, ela irá confessar. Se é arrependimento, vai confessar. Se é apenas remorso, tristeza porque não saiu como planejado e todo mundo está sabendo, aí
já não é arrependimento e não tem perdão. Não tem perdão. Sem arrependimento do pecador para com Deus, não vai haver perdão. Entendeu? Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus não perdoa quem não... Porque quem não se arrepende não busca perdão. Quem não se arrepende não reconhece. Quem não se arrepende não quer mudar de vida. Arrependimento é um retorno, é você virar 180 graus, voltar para Deus. Sem arrependimento não há perdão, né? Aí nós temos, olha, a graça maravilhosa de Jesus, nós temos a fé, nós temos a palavra, o sangue do Cordeiro, nós temos o arrependimento, elementos que se juntam no processo do milagre da nossa salvação. Deus abençoe, queridos, até a próxima aula, que se Deus quiser, nós vamos estar aí juntos, fortes na palavra de Deus. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Thank you.